Imagine o terror de uma cidade inteira sendo dominada por uma força invisível e inexplicável. Em pleno século XVI, no coração da Europa, a próspera cidade de Estrasburgo testemunhou um evento tão bizarro e aterrorizante que até hoje desafia a nossa compreensão. Era o ano de 1518 e, de repente, sem qualquer aviso, homens, mulheres e até crianças começaram a dançar de forma frenética nas ruas, como se estivessem possuídos por algo além da compreensão humana. Eles dançavam até seus pés sangrarem, seus corpos sucumbirem ao cansaço e, em alguns casos, até seus corações pararem. A dança se espalhava como uma praga e ninguém estava a salvo. O que teria levado uma cidade inteira a ficar à beira do colapso, transformando suas ruas em um palco de desespero e morte? Prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais sombrios e inexplicáveis da história. Este é o relato da Dança da Morte, um fenômeno tão aterrorizante que parece saído de um filme de terror. Tudo começou em julho de 1518, quando uma mulher subitamente começou a dançar pelas ruas de Estrasburgo. Ela dançou por horas, sem descanso, como se estivesse possuída por uma força invisível. No início, as pessoas ao seu redor ficaram curiosas, mas logo a situação se tornou alarmante. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a se juntar a ela, também dançando sem parar, sem se importar com a dor ou a exaustão. Em poucos dias, o grupo de dançarinos havia crescido para dezenas, depois centenas, e a cidade se viu no meio de uma verdadeira epidemia de dança. Esse comportamento anômalo e assustador logo começou a perturbar a vida da cidade. As ruas, antes movimentadas com o comércio e o cotidiano dos cidadãos, tornaram-se o cenário de uma dança macabra. Pessoas de todas as idades e classes sociais, incluindo crianças e idosos, foram vítimas dessa compulsão incontrolável. Lojas foram fechadas, negócios foram interrompidos e as famílias desesperadas assistiam impotentes enquanto seus entes queridos dançavam até cair de exaustão, muitos morrendo de infartos ou derrames. As autoridades locais ficaram perplexas. Médicos, religiosos e estudiosos tentaram encontrar uma explicação e, mais importante, uma cura. Médicos da época diagnosticaram a condição como fogo de Santo Antônio, uma doença conhecida por causar convulsões e alucinações, supostamente causada por uma ira divina ou por uma energia quente e úmida nos corpos dos afetados. A igreja, por sua vez, atribuiu a dança à ira divina, possivelmente como punição por pecados coletivos. A resposta das autoridades. Diante da gravidade da situação, as autoridades de Estrasburgo decidiram adotar medidas drásticas. Um conselho de médicos e líderes da cidade se reuniu para discutir como conter a epidemia. Em uma decisão surpreendente, eles concluíram que a melhor maneira de curar os dançarinos era deixar que eles dançassem até que a mania passasse. Para facilitar isso, construíram um palco na praça principal da cidade e contrataram músicos e dançarinos profissionais, na esperança de que a música organizada e as danças controladas ajudassem a dissipar a compulsão. No entanto, essa solução teve o efeito oposto. Com a música amplificada e o espaço para dançar formalizado, ainda mais pessoas foram atraídas para a dança, aumentando o caos. As ruas de Estrasburgo se transformaram em uma cena surreal, com centenas de pessoas dançando em um frenesi selvagem, enquanto outros, atônitos, observavam a cena. A cidade, que antes era um próspero centro de comércio e cultura, havia se tornado um palco de sofrimento e desespero. Essa estratégia falhou miseravelmente e a epidemia se intensificou. As autoridades, percebendo o erro, voltaram a medidas mais tradicionais, como oração e penitências coletivas, na esperança de que Deus mostrasse misericórdia. Mas a dança só foi parar da mesma forma que havia começado, sem nenhuma explicação e de uma hora para outra, deixando um rastro de confusão e morte. Teorias e explicações. Com o passar dos séculos, várias teorias surgiram para tentar explicar esse fenômeno bizarro. E uma das mais aceitas pelos historiadores é a teoria do ergotismo, uma condição causada pela ingestão de ergote.
um fungo que cresce em grãos de centeio e que pode causar alucinações e convulsões. O ergote contém substâncias químicas semelhantes ao LSD, o que poderia ter induzido estados alterados de consciência em quem consumisse pão contaminado. A ideia de que o pão, um alimento básico, poderia ter sido a causa de tal desastre é perturbadora e nos faz refletir sobre as difíceis condições de se viver naquela época. Outra teoria popular é a da histeria coletiva, um fenômeno psicológico em que o grupo de pessoas começa a compartilhar sintomas físicos e comportamentais sem uma causa orgânica aparente. Em uma sociedade já estressada pela fome, doenças e tensões religiosas, não é difícil imaginar como o pânico pode ter se espalhado de forma contagiante. Além disso, a crença generalizada na intervenção divina ou demoníaca na vida cotidiana poderia ter amplificado esse comportamento irracional. A histeria em massa, portanto, seria uma forma de vazamento do estresse social, um sintoma de uma sociedade em crise. Além dessas, há outras teorias mais obscuras e sobrenaturais. Alguns estudiosos sugerem que a dança pode ter sido causada por possessão demoníaca ou por algum tipo de maldição. Naquela época, a crença no sobrenatural era forte e muitos acreditavam que as forças do mal podiam tomar posse do corpo e da mente das pessoas. Há registro de exorcismo sendo realizado nos dançarinos, embora sem sucesso. Outra possível explicação envolve a ideia de que a dança era uma forma de protesto social ou religioso, uma expressão de descontentamento com as condições opressivas da época. Em uma sociedade onde a repressão era comum, dançar até a exaustão pode ter sido uma forma de resistência passiva, embora mortal. O fim da epidemia. Assim como começou, a epidemia de dança também terminou de maneira inesperada. Em setembro de 1518, após cerca de 2 meses de tormento, os dançarinos começaram a se recuperar, enfraquecidos e traumatizados. Muitos morreram, e aqueles que sobreviveram estavam marcados física e psicologicamente pelo evento. O que exatamente causou o fim desse frenesi ainda é um mistério. Alguns acreditam que a exaustão extrema e a desidratação finalmente venceram os dançarinos, fazendo com que eles desmoronassem. Outros sugerem que a mudança nas estações, com a chegada do outono, pode ter alterado as condições ambientais de alguma forma. Há ainda quem acredite que o fervor religioso, intensificado pelos esforços das autoridades e da igreja, finalmente acalmou a ira divina, permitindo que as vítimas recuperassem o controle sobre seus corpos. Seja qual for a explicação, a cidade de Estrasburgo lentamente voltou ao normal, mas a memória desse evento extraordinário permaneceu gravada na mente de todos. O legado histórico. A Dança da Morte de 1518 não foi o único caso de dança maníaca na Europa, mas certamente é um dos mais dramáticos e bem documentados. O evento deixou uma marca profunda na história, simbolizando a vulnerabilidade humana diante de forças inexplicáveis e inspirando representações artísticas ao longo dos séculos. Pinturas, esculturas e obras literárias frequentemente retratam essa estranha epidemia, explorando temas como a mortalidade e os mistérios da vida. O caso de Estrasburgo continua a fascinar historiadores, psicólogos e sociólogos, sendo estudado como um exemplo clássico de histeria coletiva. Ele também influenciou a percepção pública e médica sobre distúrbios psicológicos e sociais, servindo como precursor para a compreensão de outros fenômenos semelhantes, como as possessões demoníacas em conventos na França nos séculos 17 e 18, e outros surtos de dança maníaca na Suíça e Alemanha. A crise de 1518 é uma janela para a Europa medieval e renascentista, uma era dominada pela religião, superstição e medo do sobrenatural. A resposta de Estrasburgo ao evento, tentando inicialmente canalizar a mania para algo controlado antes de recorrer à religião, reflete a luta para lidar com o inexplicável. Mesmo séculos depois, a Dança da Morte ainda ressoa na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e estudos acadêmicos. E lembrando-nos de que, apesar do nosso progresso, certos mistérios sobre o comportamento humano continuam a desafiar a nossa compreensão. Mas e você, já conheceu essa história bizarra da Dança da Morte? Deixe aí nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois ajuda muito o nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.